Como eu disse para vocês, eu fiz uma reformulação dos fundamentos da fé número 1 para trazer de maneira mais didática, fazendo perguntas, né, sobre fé, o que é fé, como a fé vem, né, como é que ela se estabelece, várias perguntas sobre isso. E nós chegamos nessa 7ª que eu quero fazer nessa manhã para você. Ela foi importante para mim, que alguns anos atrás eu comecei a estudar, porque aquilo que eu vou te mostrar, numa passagem que se encontra em Marcos capítulo 9, em Mateus 17, Jesus faz uma declaração que é bem interessante, muito bacana, mas olhando assim, aparentemente, ela é uma passagem meio contraditória. Obviamente não tem nada errado na declaração de Jesus, mas eu quero te dizer algo que é interessante. Por exemplo, você sabe hoje, pelo conteúdo que nós temos aí, internet, tudo isso, você hoje tem todas as ferramentas para você dar uma lida no original. Então você pega lá e você vê. Assim como no nosso idioma, às vezes você tem... Ela já chegou, estava no Descende, ela. Foi maravilhoso, né? Que legal. Está feliz, está bonita, uns olhos assim, está cheio de vida, aleluia. Quer pregar ou não? É isso aí. Mas, bom, por exemplo, você pega uma frase, aí você coloca aquela frase, mas de repente você usa uma palavra que pode ser usada, mas existe uma palavra mais própria, você entende? Por isso existem os sinônimos, né? Então você pode dizer algo de 3 maneiras, a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então o que acontece aqui é que foi traduzido para o português através da Almeida, a palavra que não encaixa, ela não faz sentido. E é isso que eu quero analisar contigo. Então, hoje, eu quero conversar contigo sobre isso aí, ó. E essa é a pergunta. A fé é uma questão mensurável, ou seja, num conteúdo de tamanho, ok? Será que fé é um conteúdo de tamanho? Grande, pequena? É um conteúdo de quantidade? Eu tenho mais do que você? Preste bem atenção nessa manhã, não se distrai, porque eu declaro nessa manhã uma manhã libertadora. Você vai ouvir algo, eu estou te falando, eu gastei um tempo atrás, isso me libertou, porque me incomodava ver algo numa contradição aparente, porque está sendo colocado algo, eu falei, eu não estou entendendo esse negócio. Fé é uma questão de durabilidade. Fé é uma questão de durabilidade. É uma questão de tempo, envolvendo tempo. É uma questão de constância, de continuidade. Você vê o conteúdo sobre firmeza da nossa fé. Quando você fala um produto, ele é resistente, é porque envolve uma questão de tempo nisso, né? Mas eu fui ali na sapataria, encontrei um sapato, rapaz, que coisa linda. Mas o melhor é o preço, R$ 35,80. Comprei o sapato. Na primeira chuva do Rio de Janeiro, o jacaré apareceu. Qual foi o problema? A qualidade do sapato, o preço que foi, não trouxe durabilidade da criança, né? Porque aquilo que dura é caro, é bom. Ok? Então eu faço essa pergunta porque a gente vai encarar isso aí, a gente vai mudar essa questão de fé entendendo sobre isso. É mensurável ou ela é uma questão de durabilidade, que envolve tempo, continuidade? Então o que a gente vai ver é isso. Obviamente, Romanos capítulo 1, no verso número 17, está escrito lá, o justo viverá por fé. É um estilo. Só nessa declaração do apóstolo Paulo, você entende que a sua fé não é até amanhã. É até amanhã? Até amanhã. Não, é até de eterno. Não é não? Nós vamos andar sobre a face da terra num conteúdo de quê? De tempo, de perseverança. Então a fé não é apenas um conteúdo, gente, de domingo. São coisas básicas, pior que a gente precisa ensinar isso. Não é um conteúdo, eu estou na igreja. É um conteúdo, escreve aí, diário. Porque é um relacionamento vivo com uma pessoa, através da sua verdade. E domingo nós nos congregamos, tem uma vez na semana, estamos juntos, para nós aprendermos, temos a escola, tudo isso para o nosso crescimento, aleluia, hein? Ok, mas eu não posso entender a minha jornada de fé, o justo viverá por fé, pelo simples fato que eu vou domingo à igreja.
Faz parte da nossa jornada diária nós nos congregarmos. Diga aleluia. A igreja primitiva tinha muito isso, até de forma diária também. Ok. Então veja, aqui então está aquilo que eu falei para vocês. Essa é a pergunta número 7. A fé então é uma questão mensurável ou durável? Então nós vamos diretamente à verdade, porque a verdade ela vai te mostrar isso. A própria palavra ela se explica, sabia? Isso é muito importante, são conceitos de interpretações bíblicas. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas a própria palavra ela se explica, ela mostra para você. Né? Existem, por exemplo, determinadas coisas que são citadas pela primeira vez sobre esse assunto, e a gente vai citar aqui, que vai te abençoar, vai te dar uma claridade para você entender aquilo que você lê depois. É por isso que é legal, né? O Velho Testamento ele é uma base para você entender de onde a gente está hoje. A gente não apareceu do nada, não é não? Então o Velho Testamento apontava para Jesus. E tudo que foi feito antes vai vendo uma sequência de Deus, cronológica também no nosso tempo, né? Mas estabelecendo o propósito dele sobre a face da terra. E nós vivemos o melhor propósito de Deus. Você pode estar certo. Nós passamos esse tempo de 1500 anos, o pessoal escreveu, nós estamos aqui com tudo completo, a verdade, a obra de Jesus, somos novas criaturas e nós estamos num tempo crucial para o retorno do nosso Senhor. Aleluia! Então vamos lá, a passagem é essa. Obviamente essa passagem também é relatada em Mateus 17. Nós vamos para Marcos capítulo 9, no verso 17. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. No verso 18 está escrito assim, olha, esse espírito pega, joga ele para tudo quanto é lado, a gente sabe, ele estava endemoniado. Pediu os discípulos, seus discípulos, que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha o verso número 19, muito importante, guarda essa primeira coisa que está escrito. Primeira coisa que Jesus ouve o caso, né? Jesus sentado ouvindo o caso. Fala aí, Primeira coisa que Jesus abre a boca para dizer, fala aí para mim o que está escrito. Aí tá legal. Se você pegar esse conteúdo de incredulidade, você vai ver várias coisas. Vamos citar uma. Jesus vai à sua terra natal e não pôde fazer lá muitos milagres. Por quê? Porque havia... Está escrito, Marcos 6, é só ler. Então quer dizer que Deus ficou limitado na sua ação, o seu poder de chegar e transformar a vida das pessoas, curando, libertando, seja o que for, porque havia o quê? Então isso aí, cara, eu vou te falar, incredulidade não liga o poder de Deus. Aí você vai a Hebreus capítulo 3, verso 12. Jamais aconteça haver dentro de você o quê? Perverso coração, de que igreja? Que vos afaste. Cara, afastar do Deus vivo é o poder. Paulo diz assim, Romanos 1,16. E não me envergonhe do evangelho. Ele não está falando de Mateus, Lucas, Marcos, João. Ele está falando das palavras, da obra redentora de Jesus na cruz. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Beleza, calma aí. É o poder de Deus para o quê? Então beleza, qual é a finalidade? Manifestar. A palavra lá no original é libertar, curar, transformar, aprisionar. Quer dizer, tudo que Deus se manifesta está nele mesmo. Ele é a manifestação. Mas está escrito assim, na vida daquele que crê. Olha que legal, você creu? Você está aqui como nova criatura porque você simplesmente o quê? Creu. Não foi dimensionado isso. Qual é a dimensão da fé, minha e sua, para eu me tornar nova criatura? Não está escrito isso na palavra. Está escrito que eu criei. Então me tornei. E a todos quanto receberam, João 1,12. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que... Então essa é uma palavra, cara, super perigosa para a gente. Não, pastor, mas eu não sou incrédulo, eu sou crente. Não, crente é o nome que o pessoal dá para a gente, que são os evangélicos, são os crentes. Mas será que na prática eu mantenho o meu coração crendo? Esse é o detalhe. A primeira coisa que Jesus respondeu: ó geração incrédula. Só isso que ele disse.
E aí ele declara o resto. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu terei que suportar? Então faz o seguinte, traz o menino aí. Muito bem, trouxeram o menino para Jesus. E ele foi e pergunta para o pai dele, há quanto tempo isso está acontecendo? Aí o pai responde, desde a infância. No verso número 22. Muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água. Mas Jesus, se você pode alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda-nos. E Jesus falou, se podes crer... Olha que detalhe, gente. Simples e maravilhoso. Tudo é possível a qualquer um. Tudo é possível ao que crê, mas aquele que é inteligente. Não. Para pensar. Bota todo mundo igual. Temos graus diferentes de intelectualidade, de formação. Ele não está nem aí para isso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Diga amém. Uhul, gostei. Uhul. Final de semana passado fui pregar em Goiânia. E tinha um grupo de pastores bom lá. E eu estava tão empolgado que eu estava falando, volta o meu, uhul. A pessoa chegou para mim, pastor, nós vamos levar esse uhul lá para o interior de Goiânia, lá do interior de Goiás. Gostamos demais desse negócio. Uhul. Um bando de lobos, uivantes. Olha só, tudo é possível. Tem coisa mais difícil do que isso, gente? Ok, vamos continuar que a gente ainda vai chegar no ponto que eu quero chegar contigo. Veja muito bem. Imediatamente, então, o pai do menino diz assim, creio. Mas Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Essa é uma palavra interessante. A gente vai voltar para ela depois. Guarda isso, me ajuda na minha falta de fé. Muito bem, Jesus resolve essa parada, a gente sabe. Aí a gente vai passar para Mateus, porque no final os discípulos perguntam, Jesus, o que aconteceu? E é isso que eu quero ver contigo. Então em Mateus 17 tem uma resposta, cara, que esse é o versículo, o próximo verso que me deixou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Veja, então os discípulos se aproximando perguntaram a Jesus, Jesus, por que a gente não conseguiu resolver essa parada? Por que esse demônio não foi embora? Por que o menino não foi curado? E aí Jesus manda ver, e esse é o verso que eu fiquei com ele muito tempo embrulhado no meu coração. Escuta o que está escrito aí, Jesus respondeu, por causa do quê? Você está com uma Bíblia aí? Você pode ir lá conferir isso na tua Bíblia? Porque isso aqui nas Bíblias que são a Almeida, porque a Almeida é a maior tradução para o português, tá certo? E depois vieram outras Bíblias, como a Nova Versão Internacional, né? A Bíblia Viva é uma paráfrase. Mas você vê, a maior parte das Bíblias, se não na totalidade, está escrito exatamente assim, ó, por causa da pequenez da vossa fé, porque a fé de vocês é pequena. Confere aí. Muito legal. Agora olhem para cá. O que me chamou a atenção, e isso ficou numa contradição, eu falei, Jesus, não está entendendo, esse negócio não está legal. Porque a outra parte, ela é muito bacana. Porque diz assim, Jesus falou, ó, em verdade eu digo para vocês, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer esse monte, passa da lá para cá, dizer esse monte, olha a força que ele está dizendo, sobre o poder de Deus se manifestar, e nada vos será impossível. Bom, mas espera aí. Você está dizendo se você tiver uma fé como um grão de mostarda, as coisas vão acontecer? Por que então ele está dizendo que o problema foi a fé pequena? Isso não batia. Então comecei a estudar sobre o Espírito Santo. Fala comigo, me mostra aqui, tem coisas aqui que a gente precisa enxergar. Então vamos seguir adiante. Peguei a Nova Versão Internacional, está lá escrito assim, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem, na Nova Versão Internacional, de repente a tua Bíblia, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer a esse monte, vai para lá, vai para cá, e nada será impossível. Essa é a parte importante, mas a que traz um contrassenso é a primeira, a fé de vocês é pequena. Então eu fui o original, fui dar uma olhada nesse negócio, tem que olhar. E a gente tem que olhar mesmo. Mas primeiro, deixa eu te mostrar, porque eu fiquei assim, pô, Jesus está falando sobre um grão de mostarda. Então, dá uma olhadinha. Esse é um grão de mostarda.
pela fotografia, às vezes a gente olha, e pode olhar assim, pô, do tamanho de um milho, né? Sei lá, de um arroz, um feijão. Então a gente não tem isso aí muito legal. Algum tempo atrás, a Adriana do Castro me deu um grão de mostarda. Nem você vai ver daí, mas está aqui. É muito pequeno. Então eu peguei uma foto que mostra um pouco essa proporcionalidade. Quer ver? Olha lá. Será que Jesus está querendo dizer que é isso aí? A ênfase de Jesus é no tamanho da questão da fé. Porque ele está falando, ó, com esse tamanho aí, você resolve tudo. Olha o tamanho do grão de mostarda, gente. Interessante, né? E nada vos será impossível. Não está escrito isso ou não? Muito legal. Então vamos dar sequência aqui. Voltando a Mateus 17. Nesse versículo, que agora ele está encaixado como está no original. Se você pegar o original, você vai ver que a palavra certa é essa, é completamente diferente do que está na maioria das nossas Bíblias. A palavra no original é incredulidade. Lembra lá? Jesus disse o problema, ó geração incrédula. Faz toda a diferença agora o sentido desse versículo. Como estava da contradição, sendo que tem alguma coisa estranha, isso aqui não está encaixando. Mas agora faz sentido. Jesus respondeu, a causa do problema de vocês é a incredulidade. Jesus falou, olha, jamais aconteça incredulidade no teu coração que se afaste de Deus, do poder dele. Jesus não pôde fazer por causa da incredulidade. E esse é um assunto nosso. Eu posso ser uma pessoa, uma nova criatura, mas eu estar continuamente de volta, ou entrando, ou permitindo isso acontecer no meu coração, em relação a várias coisas. Eu contei aqui no primeiro encontro que as pessoas encontram a Jesus, são novas na fé, que elas começam a receber tudo de Deus, são curadas e transformadas. Aí o crente está 40 anos, aí irmãozinho chegou agora, cheio de marimbondo na boca, só chove na horta dele, tudo acontece, foi curado, eu estou 40 anos na igreja e nada acontece comigo. É porque virou incrédulo. A possibilidade da gente ir se tornando uma pessoa incrédula é muito grande. Em muitas instituições de ensino bíblicas, né, que deveriam levar fé ao coração e levantar o cara na certeza, o cara depois de 4 meses já não acredita em mais nada. Porque até os professores dizem assim, esse negócio do mar vermelho não existe. Na verdade, eles entraram num lugarzinho que tinha uma meia água e passaram. Virgindade de Maria? É claro que não. Que essa é a obra do inferno. Colocar no meu coração e no teu incredulidade. Você tem que se guardar, e eu também, da incredulidade. Diga aleluia. Meu irmão, você tem que lutar para manter a certeza. Porque fé é certeza. Diga aleluia. Então Jesus falou agora, está certinho, que essa é a palavra no original. Por causa da incredulidade de vocês. Porque se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão, e Jesus não está botando ênfase na dimensão. Ele só está falando que se você crê, nada será impossível. Diga aleluia. Mas quando a gente lê da outra forma, está estranho. Por causa da pequenez da vossa fé. Então vai funcionar, Jesus, porque você está falando de grão de mostarda, do tamanho. Não, mas a palavra certa é incredulidade. Diga, incredulidade. Muito bom. Então, vamos voltar lá, porque em Marcos 9, no verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou, e ele disse lá, ajuda-me na minha falta de fé. É a mesma palavra de Mateus 17, no verso número 20, a primeira parte. Então eu coloquei ali, ó, me ajuda na minha incredulidade. Diga aleluia. Porque ele fez uma declaração, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Você sabe que às vezes a igreja do Senhor, ela entra num conteúdo de incredulidade que ela precisa ser ajudada a sair disso aí, cara. A voltar à fundamentação simples. Você tem que acreditar, não é no conceito teológico, não é na interpretação humana. Você tem que acreditar no que Deus disse. Ele é aquele que sara, Ele sara. Ele não pode negar quem Ele é. Mas eu sou convencido por esse mundo que não é bem assim, pastor.
que não é bem assim que Deus age. É dessa forma, mas na verdade, entretanto e tal, mas está escrito. Jesus venceu dizendo, está escrito, ele creu. Ele ficou com o que está escrito, é Deus falando comigo e contigo. Mas o inferno, ele quer encher de incredulidade o meu coração, porque ele sabe que ele vai neutralizar o poder de Deus na nossa vida. Jesus foi no âmago da questão. Ele não está dizendo se a sua fé é grande ou pequena, não está nem aí para isso, cara. Vocês foram neutralizados, vocês são incrédulos. Porque se você acreditar, tudo se manifesta. Simples assim. Diga aleluia. Fala comigo. Uhul! Olha aí. Eu gosto desse crente uhul. Marcos 9, 24 então. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou incredulidade. Marcos 9, 19, só voltando a lembrar. Qual é a primeira palavra que Jesus disse da situação? Ó geração incrédula. Então eu quero te dizer algumas coisas. Primeira delas. Se fé tem a ver com tamanho, qual o tamanho da fé necessária para a gente receber de Deus? Não, porque são vários os problemas. E se a gente classificar como difícil máximo, difícil médio, difícil mínimo, tranquilo. Não é não? Então qual é o poder de Deus necessário para curar um câncer? Tem que ser muito maior, né, pastor? Para curar uma unha encravada. De unha encravada até lá em cima. Como é que é? Não existe isso. Não existe isso. Não tem lugar nenhum da Bíblia, nem Jesus ensinando dimensões de fé. Guarda isso no teu espírito nessa manhã. Porque sabe o que o diabo faz? Ele fala assim, você não recebe porque você não tem a fé. Você não tem a fé. Você não tem a fé do pastor. Tua fé não vale nada. Não, meu irmãozão lá tem fé. O outro tem mais do que você. E ele fica trabalhando isso. A gente vai recebendo esses conceitos, cara, evangélicos que a gente vai botando para dentro, que tem uma coisa de dimensão. Não tem nada sobre o ensino de fé no caráter de dimensão. Essa é só a primeira parte e um pedaço que eu estou falando. O resto está lá na Escola Atos. Vamos embora para a escola. Para a gente poder pegar e definitivamente entender que Deus quer que eu tenha um coração que acredite nele. É só isso. Eu creio. Aleluia. E aí essa certeza. A fé vem pelo? Uhul. Quanto? Pastor, depende quanto você ouve. Se é 10 horas, vem na medida 10. Tem gente que ouve 10 horas e não entra nada. Tem gente que ouve 5 minutos e vou te provar. Menos de 5 minutos e enche o coração. Uhul! Boa! Vamos embora continuar que o negócio está bom. E agora eu vou para uma das passagens que o Espírito Santo me deliciou. Mostrando para mim ali. Dá uma olhada nisso aqui. Então vamos olhar nessa manhã. Atos 14. No verso número 8, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado. Olha o detalhe, gente. Ele era paralítico desde o seu nascimento. O cara nunca andou. Ele não ficou doente depois, ele sabe o que é andar. Nunca andou. Jamais puder andar. Está escrito assim. Você vê, a gente tem que ler a palavra, gente, e pedir o Espírito Santo para pegar o recheio, né, como diz o pastor Paulo Canuto. E a gente começar a se deliciar com a simplicidade do que está escrito. Mas veja bem o que acontece agora. No próximo verso. Esse homem ouviu falar Paulo. Acabei de citar Romanos 10, 17. A fé vem pelo? Não tem como. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho libertador, curador, transformador. Ok? Não tenha dúvida, Paulo não estava lá contando uma historinha, não estava falando sobre política, ele estava falando do evangelho. Ouviu falar Paulo. Paulo olhou para ele, fixando os olhos, via que ele possuía, olha só, vendo que possuía muita fé para ser curado, diga amém. Érica, no segundo você vacilou, nesse agora você acertou. A Érica está aqui há 2 cultos, ela falou firme agora.
Gente, eu botei em vermelho ali, porque você tem que pegar a tua Bíblia e ler. Não está escrito muita fé. Está escrito possuir o quê? Fé é certeza. Certeza não tem dimensão nem quantidade. Vou repetir, certeza não tem dimensão nem quantidade. Ah! Foi o que aconteceu comigo, fui liberto. Comecei a entender o que Deus estava me mostrando. Caramba, isso é um baita de um problema dentro da igreja. Ah, sua fé é pequena. E o inferno fica insistindo que a sua fé é sempre pequena. Você não tem a fé que o irmão tem. Olha aí. Herói da fé. Isso não... Vendo que possuía fé, certeza, não tem dimensão nem quantidade. Anota isso. Para ser curado, ele creu. O apóstolo Paulo então mandou ver. E ele diz assim, ó. Cara, apruma-te direito. Deu a palavra de ordem, ó. Pum, comando. Apruma-te direito sobre os teus pés. Não foi o apóstolo Paulo que puxou ele. E Daniel, não foi não. Sabe o que aconteceu? Ele mesmo pulou e saltou. Nunca tinha andado. E não tem nenhum relato sobre dimensão de fé. Apenas fé. Porque fé é certeza. Olha só que interessante. A Bíblia apenas, diga apenas, declara que possuía fé para ser curado. Você não tem certeza. E aí, tem certeza? Mais ou menos. Não tem. Pastor, eu tenho quase certeza. Não tem ainda. Não, eu tenho 99,9. Não tem. Ou tem ou não tem. É igual a lâmpada. A luz. Está ligada. Desliga. É um disjuntor. Estou te falando conceitos de fé fundamentais, hein? É um disjuntor. Ou você liga e mantém ligado. Ou você desliga e mantém desligado. Quando eu desligo e mantenho desligado, eu estou num período de incredulidade. Quando eu ligo, eu estou crendo de maneira contínua, porque eu mantenho ligado. Pega nessa manhã. Não tem a menor questão de quantidade e dimensão. Ou está ligado ou não está ligado. Firmeza. Que esse é um conteúdo baita na Bíblia sobre fé e firmeza. Resistir firme. O quê? Na sua certeza. Beleza, firmeza tem a ver. Então beleza, pastor, como é que está aí a porta? Está firme? Mais ou menos, então não está firme. Ou está firme ou não está firme. Eu me deliciei com isso. Caramba, é mesmo, hein? Beleza, então vamos a Romanos. Capítulo 12, verso 3. Porque pela graça me foi dada, digo Paulo, digo a cada um de vocês, que não pense de vocês além do que convém. Antes a gente deve pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A princípio a gente lê isso, a gente acha que Deus deu para um 5, para outro 10. Ou para outro 15, ou para outro 1. E não é esse conteúdo. Aqui apenas está dizendo uma, não está dizendo uma medida, está falando sobre a medida, metro. É uma medida. Polegada é outra medida. Mas não está dizendo 10 polegadas, 3 polegadas, ou 10 metros, 5 metros. Ele só está falando da medida. Escuta o que eu quero te falar. Que isso aqui é simples, hein? Isso é revelador. E quebra o inferno. Então é a medida de fé que Deus repartiu. Volto a lembrar vocês. Deus não faz acepção de pessoas. E nem distribui mais para um do que para outros. Escuta aí. Esse conteúdo de fé, e caminharmos e andarmos com ele nisso, o justo viverá pelo tamanho da sua fé? Não! O justo viverá por aquilo que ele acredita. Então somente acredita e mantém acreditando. Não acredita e mantém não acreditando. É a diferença de acreditar e ser incrédulo, de ser crente e ser incrédulo. Então eu quero te falar isso, preste bem atenção. Este verso fala da medida de fé distribuída a cada um. Não é o tamanho da fé distribuída a cada um. É a medida.
Está falando da medida. Agora vamos embora que eu tenho várias coisas para te dizer legal. Primeiro, Deus não nos deu uma medida quantificadora, mas essa medida, ela é completa em si, nem mais nem menos. Deus não nos deu uma medida de fé para começar. Ele nos deu a medida de fé, e essa medida de fé chama-se certeza. Não pense que por você conhecer mais a Deus, ou crescer no conhecimento dele, isso implica que a sua fé é de um tamanho gigante. Porque pode acontecer algo na minha frente, ou no momento que eu estou vivendo, que desliga a minha crença. E é isso que o inferno opera. Se ele olha para mim e para você e vê que a gente está acreditando, ele vai fazer de tudo para a gente desacreditar. Alguém está pegando isso nessa manhã? Nós estamos chegando no clímax aqui de algo muito legal. Guarda isso no teu espírito. A medida chama-se certeza. Não pode ser quantificada nem dimensionada. Ou eu tenho ou eu não tenho. É algo no coração. Ou eu creio ou não creio. Simples. Então Deus não nos deu uma medida de fé para, como eu acabei de dizer, né? Certeza é certeza, como eu disse, nem mais nem menos. Certeza não tem variação de tamanho ou de quantidade. Certeza é certeza, é sempre 100% ou não é certeza. Agora o ponto importante, guarda nessa manhã. A questão, guarda isso. Não é se a minha fé cresce ou diminui, mas se eu tenho certeza e mantenho a minha certeza. Diga aleluia nessa manhã. Vai comigo no uhul. Uhul! É isso aí. Oh, esse safado fica confundindo a gente. E ele atormenta mesmo, dizendo que você não tem nada. Claro que você tem. Você escolhe acreditar em Deus. Você ouve a palavra e quando você crê no teu coração, tudo acontece. Imagina, eu vim de um lugar, você também veio de outro, e de repente ouve a mensagem libertadora do Evangelho e você creu. É transformado numa nova criatura, liberou o poder de Deus. Ah, não, eu preciso fazer um curso, um mestrado em fé para poder ver se eu consigo de Deus alguma coisa. Não funciona dessa forma. É mais simples que a gente imagina, por isso que é maravilhoso. Gente, Deus não é complicado, o homem é complicado e acha que Deus é complicado. Eu vou repetir de novo, porque esse é um ponto super importante. A questão não é se a minha fé cresce ou diminui, mas se eu tenho certeza e mantenho a minha certeza. Bom, aí a gente começa a entender muitas coisas. Então beleza, você já sabe. Qual é o versículo? O versículo é esse, Hebreus capítulo 11, fé é a... de coisas que se esperam, a prova de coisas que não vemos ainda. Então qual é o conteúdo? Deus chega para Abraão e fala assim: cara, como pai de muitas nações te constituí, eu tenho uma parada contigo já pronta. Aí só faltou ele falar assim: cadê? Abraão, né? Eu falei Adão, perdão. Abraão, cadê? Não é questão de cadê. É uma questão que ele disse assim, está escrito lá, e Abraão creu em Deus. Ativou tudo aquilo que Deus já tinha preparado. Para acontecer no dia seguinte? Não, leva um tempo. Opa, então tem um envolvimento de um conteúdo de certeza, eu creio, e uma crença continuada. Boa. Agora vamos para a passagem também, maravilhosa. Eu também me deliciei com essa. Então vamos lá. Nós vamos para Mateus, capítulo 14, verso 27. Jesus, ele vem andando por sobre o mar, imagina. E os discípulos no barco, de madrugada. Começa a tremer, a gritar: fantasma! E Jesus falou: coragem, rapaz, sou eu, não tenho medo. Beleza, o próximo verso. Está escrito lá: Pedro, se és tu, Jesus, me manda ir ter contigo sobre as águas. Metido, nojento. Não, só faltou Jesus falar assim: deixa de ser bobo, Pedro.
De repente a gente faria isso, né? Mas Deus gosta dessas coisas, cara. Você vê uma coisa que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Ah, porque eu estou bonito hoje. Ah, porque... Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é acreditar nele. Quando eu e você, diante de uma situação, uma adversidade que a gente enfrenta, a gente se posiciona concordando e crendo na verdade. Isso agrada a Ele. E Ele vai honrar a sua palavra, porque você ativou o poder da sua palavra. Diga aleluia. O inimigo vai perder sempre na tua vida. Sempre. Não tem parada difícil para Deus. Não tem impossibilidade em todas as suas promessas. Está escrito. Mas a gente é mexido com as coisas que acontecem lá de fora, como nessa passagem a gente vai ver. Não vai dar tempo de eu falar hoje sobre esse detalhe. Mas vamos lá, concentrar no que eu quero te falar. Me manda ir ter contigo sobre as águas. Então o que aconteceu? Jesus só fez assim, venha, venha. Gente, quando Jesus fala venha, tem poder para ele andar sobre as águas. Mas ele não andaria se não metesse o pé para fora do barco. Mas se ele meteu o pé para fora do barco, é porque ele tinha certeza. Se você tem certeza, você faz a ultrapassagem. Se você não tem, você fica assim. Oh, glória! Vamos lá, estou te animando, cara. A gente dá um tapa na cara do inferno. Meteu o pé para fora e andou. Tá lá, andou. Diga, andou. É. Quer saber o quê? Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, perfeitamente. E o que acontece? Reparou a força do vento, em algumas traduções está isso, a força do vento. Algumas até acrescentam as ondas. Reparou a força do vento, ficou com medo, começou a afastar, gritou, Jesus me salva. O que não tem nada de errado, porque a gente também faz isso. Jesus não está massacrando Pedro. Não, agora vou deixar você afundar, safado. Tu estava todo metido, agora... Graças a Deus que Jesus e Deus não é como nós somos. O pensamento, Ele é maravilhoso. Porque é uma lição aqui para a gente aprender. Ele agarrou. Me salva, Jesus agarrou. E nós sabemos o que acontece. Imediatamente então Jesus estendeu a mão, segurou e disse para ele, de novo, lá vem isso aí. Ah, Jesus. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora você vê algo bem interessante. Porque você vê aqui, né? Jesus, ele atribui ao resultado negativo, ou seja, o stop da certeza de Pedro, a dúvida. Vá comigo a Tiago, capítulo 1. Me dá mais 10 minutinhos aí, por favor. Tem ou não? Legal. Então, Tiago, capítulo 1. Esse assunto é lindo, cara. Ele é libertador. Então, Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, quando você necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem nada improperar. E vai ser concedido. Mas, porém, peça com certeza. Diga, certeza. Olha aí agora. Em nada... pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7. Não suponha que esse homem, o que duvida, alcance alguma coisa do Senhor. Uau! Ou receba alguma coisa de Deus. Uau! Então, veja só. Se eu preciso ter certeza e manter ela contínua, o que o inferno vai trabalhar na minha vida? Para desligar a minha luz, a certeza. Vai fazer de tudo. E nessa situação, há uma movimentação exatamente de um vento que fica tão... Ele está olhando, ele está andando para sobrar, mas aí... Meu Deus, o quê? Olha aí, o quê? Tirou os olhos. Tirou os olhos. Tirou os olhos. A dúvida desligou a certeza dele. Tanto é verdade, gente, olha só. Depois eu olhei esse versículo e falei, caramba, é do capeta mesmo. Que está assim,
Quando eles entraram no barco, o que aconteceu? Ué, é só agora que cessa? Como é que é? Aparece esse vento assim do nada? E Jesus não fez comando para parar dessa vez o vento. Está escrito que ele cessou imediatamente quando eles entraram no barco. Olha para mim, o inferno, ele agita e mexe coisas na minha vida e na tua para gerar dúvida sobre quem Deus é e a sua palavra. Ele é poder, a sua palavra é poder. Transformador, curador, libertador em todas as áreas. Você ainda está crendo em Deus? Olha aí como é que está a situação, está pior. Eu nunca vi um caso que você está enfrentando aí que tenha revertido ou acontecido. Meu Deus do céu. É isso que o inferno faz, cara. E está escrito lá que nós lemos que aquele que crê, nada será impossível. A sua verdade, obviamente. A base nossa é ele dizendo, abrindo a boca para declarar. Então o vento cessou. Então, vou voltar ali só para ler isso aqui contigo, ok? Beleza, pequena fé? Muito bom. Então nós vamos olhar isso no original. A palavra é oligopistos, pistos, fé, e óligo, pequeno. Agora olha o detalhe interessante. O detalhe é que se você pegar a palavra óligo, não só tem lá o conteúdo de quantidade ou de dimensão, mas agora escuta o que eu quero te falar, mas tem um conteúdo de tempo. Então eu posso pegar um desses conteúdos e colocar e não fazer sentido. E aí eu posso pegar no original que está lá, está escrito num conteúdo de duração, de tempo. E aí agora se encaixa perfeitamente no conteúdo da certeza. Olha só que interessante. O outro significado é esse, é um significado que não é quantidade, mas é um significado de durabilidade, num sentido do quanto tempo. Então Jesus não está falando que a fé dele é pequena, porque veja gente, para pensar, o cara começa a andar sobre as águas. Se for dimensão, ele tem 1.500, que vai ter fé assim no raio, né? Mas de repente, sei lá em quanto tempo ele desce para afundar, como é que acaba essa fé? Numa quantidade dessa, numa dimensão. É como se um balão, porque não é isso. A certeza que ele tinha, que fez ele andar sobre as águas há algum tempo, não sei quanto. Jesus então fala desse conteúdo de ser pequeno. Mas ele estava andando. Isso aí foi desativado. Foi desligado pela dúvida. Quem está pegando isso? Ah, interessante. Ou seja, uma fé pequena em termos de pouca duração. O envolvimento de tempo. Está pegando isso? Porque a questão da fé, gente, não é uma quantidade ou tamanho, se grande ou pequeno, é simplesmente uma questão de duração, tempo. Eu vou te provar mostrando isso, mais um versículo maravilhoso. Em outras palavras, o que Jesus disse? Jesus disse assim, Pedro, a tua certeza durou pouco tempo. E a gente sabe que a dúvida desligou. Quem está pegando? Então vamos embora parafrasear, é assim mesmo. Jesus disse, homem de uma fé pequena de duração, por que você duvidou, cara? Aí a gente entende várias coisas, né? É mesmo, né, pastor? Eu comecei crendo, mas hoje eu não estou acreditando mais. Pois é, desligou. Você sabia que a nossa facilidade em começar a acreditar é altíssima? É maravilhoso. Mas nem tudo na nossa vida se manifesta de um dia para a noite. Pastor, eu gostaria. Mas não é assim que funciona. Às vezes a pessoa vem com a noção de que Deus vai resolver a vida inteira dela em uma semana. E muitas vezes eu conto isso para você, que você tem que ter um entendimento que Deus trabalha ao longo de um tempo. Ele vai transformando a tua vida. Ele vai mudando. Envolve tempo. Você quer mudança? Mudança, ele mudará a tua vida inteira ao longo do tempo. Vou procurar uma igreja mais rápida, um cartão instantâneo, que vai fazer aquela oração tão poderosa que vai mudar amanhã. Então vai, corre atrás. Você vai ver que você nunca vai andar com Deus.
porque eu vou estar dependendo de uma oração poderosa. Quando na verdade a palavra é o poder de Deus. Várias situações da minha vida, pessoas não oraram por mim, eu recebi porque eu acreditei. Quando você vai crescendo em Deus e você continua, você crê, você acredita, você recebe cura, liberdade, o inimigo cai na tua frente e você caminha, porque você entendeu o sistema da fé. O justo viverá pela certeza e de maneira contínua, ele vai mantendo a certeza até o final. Ele luta contra a dúvida, ele luta contra os ataques das trevas, ele luta contra tudo, mas ele continua crendo e ele vai até o final. E Deus vai se manifestando, diga aleluia. Temos que parar, essa igreja acabou. Ela não existe mais, a igreja fica ali, meu irmão, ora por mim e tal. A gente entende, nós oramos, temos reunião de oração, mas você não pode ficar na dependência de um outro fazer uma oração poderosa para você. Porque lá no teu dia a dia você precisa acreditar e continuar a acreditar. Ou nós crescemos e entender isso dentro de nós, ou não vai funcionar, porque esse é o sistema. Completar uma jornada, completar uma carreira. Paulo falou, eu fiz o bom combate da certeza. Completei a carreira, guardei a certeza. Diga aleluia nessa manhã. Uhul! Ah, o inferno está confundindo o povo de Deus aí direto. Ah, você é novo na igreja, você não tem fé. Dá um cascudo na cabeça dele. Manda ele para onde ele veio, de onde ele veio, ou de onde ele vai. Lago de enxofre. Então aí, ó, fé de pequena duração. Beleza. Quantas vezes foi escrito no Novo Testamento, o justo viverá por fé? 3 vezes. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. De onde ele tirou isso? Ele tirou daquilo que eu falei para você. Quando tem a menção, a primeira menção de algo citado na Bíblia, tem um valor tremendo. Quem está dormindo, diga aleluia. Ok. Tem um lugar tremendo. Dízimos e ofertas, antes de ser da lei, vai lá na primeira menção que foi falado sobre isso. Um banquete espiritual de revelação maravilhosa. Aí beleza, quer saber, o justo viverá por fé. Aonde é que está isso, pastor? Então vamos lá. Abacuca, capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse, olha aí, cara, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que até quando você corre, você possa ler e ver. Presta bem atenção agora. Olha o conteúdo, você tem que ler o contexto das coisas. Olha o próximo verso, arrasador. Porque a visão ainda está para se cumprir aonde? Olha aí o associar certeza e a durabilidade. Olha a questão da durabilidade, de tempo associado. No tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará, disse Deus. Beleza, se tardar, o que Deus pediu? Espera, expectativa, fé tem a ver com tempo, duração. Quantos creem e mantêm aceso que todos os membros da sua casa serão salvos? Porque a promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem que dar na cara do inferno. Ah, mas eles estão pior. Cara, esquece isso, mantenha a tua certeza. Esse assunto é sério. Tempo espera, porque certamente, disse Deus, virá e não tardará. Aí o próximo verso. Eis que o ímpio cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo, pela certeza, olhem para mim, de maneira contínua, não abre mão, se tardar espera, continua crendo, olha o conteúdo, durabilidade. E aí, a palavra fé me surpreendeu, que eu fui caçar ela no original do hebraico. E veja, queridos, o que acontece? Acontece algo fantástico aqui.
A palavra fé, olha aí, é esse nome bonito aí. É isso aí. Só fiquei no mu até ali. Ok. Palavra fé, encontrada aqui no hebraico, é a mesma palavra citada em Êxodo 17, verso 12, quando Moisés estava com as mãos firmes. Se você lê e conhece a passagem, tinha um combate que Josué foi. Porque Moisés falou, cara, eu vou para o monte, você vai para o combate. Ele foi para conversar com Deus, ter um relacionamento. Beleza. Você pensa que o combate, na naturalidade, ele acontecia a favor de Israel do nada? Não. Aliás, todo aquele combate no natural, ele era gerenciado, vou botar dessa forma, por Moisés, que estava no monte, num posicionamento de estender as mãos e elas ficarem o quê? Firmes. Arão e Ur seguraram do lado para sustentar as mãos firmes. Enquanto Moisés tinha as mãos firmes, fé, certeza, contínua, firmeza, mantendo, o combate era a favor do povo de Deus. Eu sabia que esse é o combate, é a primeira vez que cita o nome composto de Deus, o Senhor, a vitória, Jeová Nissi. Então não pense, cara, que Deus não está fazendo um combate na nossa vida, porque Ele está. Eu tenho que manter as minhas mãos firmes para virar as coisas e mudarem, porque elas se manifestarão. É a mesma palavra, num contexto de tempo e de duração. Meu Deus! Então vamos lá, Êxodo 17, está escrito assim: ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Então tomaram uma pedra, fizeram ele sentar, puseram embaixo dele, ele sentou, Arão e Ur sustentavam as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram as mãos, o quê? Olha o envolvimento, tempo e duração. Lembra a primeira pergunta que eu fiz? Fé é uma questão de dimensão ou de durabilidade? Que envolve tempo. Firmes, fé, certeza, firme, firmeza. Perdia. Firme, ganhava. Olha aí, até o pôr do sol. É um combate. É por isso que o conteúdo de Efésios 6 fala: resistir firmes na fé. Resistência envolve tempo. Não é uma questão assim de 2 segundos. Se precisar, vai levar 1 mês. Se precisar, vai levar 1 ano. Diga aleluia. Não abra mão dos familiares da tua casa que não receberam a Jesus, porque eles vão receber. Eles serão salvos. Diga aleluia. Então veja, gente, voltando lá para Abacuque, então o justo viverá pela sua fé. Então eu vou de novo parafrasear dizendo assim, mas o justo, ele viverá pela continuidade da sua certeza. Na sua firmeza. Está firme? Então continua. Está firme? Continua. Está firme? Continua. E o poder de Deus está se manifestando na nossa vida. Deu para entender isso, gente? Então eu digo, o justo viverá pela duração da sua fé, certeza, ou pela contínua confiança na verdade. Simples desse jeito. Deu para pegar? Então, fé é uma questão dimensional ou uma questão de durabilidade, de duração envolvendo o tempo? Está aí, Nós vamos lá na primeira menção de o justo viverá por fé, a gente vai ver que o conteúdo, o contexto, é de um conteúdo de estar firme, de esperar, envolve tempo, se tardar, espera. É assim mesmo. Então Pedro, ele duvidou, e Jesus disse para ele: cara, você estava numa certeza que durou tão pouco tempo. Estou te falando, ouve isso nessa manhã. Eu sou teu pastor, preste atenção. O inferno fará de tudo para você ceder na tua certeza, para gerar dúvida no teu coração e no meu. Então ele trabalha do lado de fora com várias situações para minar o nosso coração da certeza a respeito dele. É isso. Então a gente tem que aprender a fazer esse combate, de não abrir mão, diga aleluia. É por isso que você vai ler Hebreus, você vai ver. Deixa eu só terminar lendo esse versículo. Hebreus capítulo 6,
Esse é um conteúdo que a gente ensina na escola. Estamos ensinando aqui a partir de... No ano passado a gente mandou ver. Mas olha só. Hebreus 6, você pode ir lá? Verso 12. Para que eu e você não nos tornemos pessoas indolentes. A palavra indolente significa apático, que não se esforça. É uma pessoa que se entrega. Aí, olhem para cá. Nós não somos daqueles que nos entregamos. Eu já falei várias vezes para você, mas o inferno está para quebrar o meu braço no tatame. Não bate no tatame. Ele vai perder. Não, mas pastor, não tem mais nada para acreditar. Não conversa assim comigo. Você não tem mais nada para acreditar, então Deus foi embora. Saiu do seu trono e a sua palavra não está valendo mais. Ei, Deus não está aí para provar que Ele existe, Ele existe. E a sua palavra está aqui, eu é que tenho que crer. Não bate no tatame, eu não vou bater. Se você percebe no teu espírito que aquele é o propósito, aquela direção, por que eu vou abrir mão? Porque o inferno está me perturbando? E você não tem que se esforçar, é só continuar crendo. Cara, e essa mensagem, com declaração daquilo que a gente crê, aí a gente vê a diferença de um exército, que o cara chegava lá, qual é o macho aí que vai me enfrentar? Manda só um macho, na verdade só tem machucado aí. Sabe o que está escrito? Ninguém abria a boca, desde o general, o capitão, o major e tal, e descendo, ninguém. Aí chegou o moleque. Ei, quem é esse cara aí que está afrontando? Esse cara, tua boca, rapaz. Volta lá para as cabras. Ele começou a dialogar a certeza que ele tinha do Deus de Israel, do Deus a quem ele servia. Eu vou te falar, quando a certeza entra no teu coração, você começa a dialogar com o inferno. Começa a expressar o que você acredita no teu coração. Você começa a dar na cara dele. Ele está te desafiando, está te afrontando, e você dá na cara dele. Porque está escrito, safado. Você vai ter que recuar. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Tira a tua mão de cima da minha família. Tira a tua mão do meu trabalho. Tira a tua mão do meu corpo, porque eu tenho saúde. Eu fui liberto na cruz do Calvário. Sou nova criatura. Pertenço a Deus. Aleluia. Ei! A palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi determinada. Essa é a atmosfera. Dá na cara do inferno. Eu não estou fazendo nada nisso na humanidade. O meu coração crê, abre a boca para declarar. Davi fez isso, matou Golias. Vamos terminar. Hebreus. Oh, meu Deus. Obrigado. Então, não se tornem indolentes, mas imitadores daqueles que pela certeza e pelo quê? Olhem para cá. E pela durabilidade dessa certeza. Paciência é isso, cara. Pela durabilidade dessa certeza, veja que coisa interessante, herdam as promessas. Então vamos embora. Cara, que verso é esse? Pastor, é só crer? Não, é continuar crendo. Você começou crendo? Comecei, então continua. Eu também, mesma coisa. Aí eu criei e larguei. Não pode. Está escrito ali o quê? Pela paciência, pela fé, pela certeza. E pela paciência, perseverança, que essa palavra é intercambiável. Pode olhar lá no grego, é igualzinha. Beleza, então pela continuidade em continuar crendo, pela certeza, herdam as promessas. O verso número 15. Só termino com esse. Assim, falando sobre Abraão, depois de esperar obteve a promessa. Abraão creu?
Teve que esperar? Teve que manter crendo? Teve. Aí você pode ir a Romanos capítulo 4, está falando lá sobre Abraão. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, estando plenamente convicto, verso 21, de que Deus havia falado e prometido, ele iria cumprir. Está na nossa frente. E o inferno está dizendo: Eloana, a sua fé é pequena. Ludmila é grande, que ela pregou outro dia aqui, já está sendo convidada no Brasil inteiro para pregar. Essa menina não mexe com ela não, é poderosa. Não é não? George, está precisando de um pouquinho mais. Essa cascata do inferno, cara. A gente decide acreditar em Deus. Abre o coração. E a fé vem pelo? Quanto mais você ouve a verdade, mais você tem um relacionamento com a palavra. Você ouve. Não é qualquer mensagem não, hein? Não sai entrando no YouTube aí ouvindo qualquer mensagem não, hein? Estou te repreendendo agora. Não vai comer capim. E muita coisa está falando. Mas terminou a mensagem. E aí, como é que foi? Não sei. O pastor me deixou medroso. Que mensagem é essa que te deixa apavorado, medroso? O que mais? Sem força, te botou para baixo, triste, depressa. Isso não é mensagem de Deus. Mensagem de Deus te levanta. E até mesmo quando Ele nos corrige, Ele nos levanta. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Meu Deus, fica de pé, aleluia. Então Abraão, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. É o teu caso e o meu. Você está quase lá. Fala para o teu irmão, você está quase lá. Pastor, eu já vim aqui hoje já para desistir. Não vai mais. Se você entrou aqui hoje para desistir, pode tirar fora. Você vai continuar. Você vai continuar acreditando. Pastor, mas já tem 10 anos que Deus me prometeu. Isso para ele não é nada. Para a gente é. Porque o inferno perturba para a gente largar. Mas eu não largo. Diga nessa manhã, eu não largo. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Pai, que manhã maravilhosa. Obrigado pela liberdade, pela ação do Teu Espírito nessa manhã sobre a nossa vida. Poder vivo da Tua palavra. Que nos renova nessa manhã, nos fortalece, que traz claridade para a gente continuar avançando, Pai, porque a Tua palavra também declara que nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que param na nossa jornada. Não, nós vamos avançando, nós vamos continuando, nós vamos com toda a resistência, nós vamos seguindo adiante, e o Teu propósito será estabelecido na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Pai, muito obrigado por essa manhã renovadora. Em nome de Jesus eu abençoo o Teu povo, Pai, as pessoas que estão nos assistindo e todos aqueles que estão aqui presentes, os nossos amigos que nos visitam e nós que somos membros dessa casa, nossos filhos. Nós estamos no meio de um processo, de um trabalho Teu, muitas resistências em várias áreas, mas nós declaramos o avanço, Senhor, do Teu propósito sobre as nossas vidas, porque nós vamos continuar na certeza no nosso coração a respeito da Tua palavra, das Tuas promessas e do Teu propósito para com as nossas vidas, no nome de Jesus. Eu abençoo essa igreja nessa manhã e todos digam glória a Deus.